Olá, quem não me conhece, eu sou o professor Márcio, sou professor da Escola Luiz Câmara Cascudo, aqui em Jandira, e eu preparei essas aulas para ajudar meus alunos na quarentena a entender. Esse aqui o canal é chamado Canal Matemática Vader, Matemática Jedi, aliás, e esse aqui é meu cachorro chamado Vader, e hoje ele vai dar uma participada. E aí, vamos aprender PA e PG? Vamos sim, o que é PA e PG? Então vamos aprender hoje, certo? Então a aula que a gente está vendo hoje vai ser de PA e PG. Bom, meus alunos lá no Cascudo já aprenderam isso em sala de aula, o que é PA. Mas vamos relembrar o que é PA. PA é uma progressão aritmética. Lembrando, se lembra, é muito parecido com uma escada. Imagina uma escada. A escada tem seus degraus perfeitos, certo? Então, se eu tenho uma escada que ela tem 2 centímetros, cada degrau tem 2 centímetros, esses 2 centímetros vai subir. Cada degrau vai subir 2 centímetros, certo? Então, o que é uma PA? Olha só. Aqui eu tenho 4, 6, 8, 10 e 12. Nós estamos crescendo, certo? Então estamos crescendo em quanto? Em 2 em 2. Então, se eu somar 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. Então, ela está crescendo. E essa PA aqui? Ela está decrescendo, ó. 10, 8, 6, 4, 2. Então, eu tenho uma razão aqui, nesse caso, de 2, de mais 2, e aqui eu tenho uma razão de menos 2. Então, por exemplo, alguém vai falar assim, professor, então eu não preciso de forma nenhuma, então eu posso fazer o seguinte, eu vou somando, tá, beleza? Mas se eu quisesse saber 1000 degrau, como eu saberia esse 1000 degrau? Então a gente temos aqui a fórmula, que é AN, que é igual a 1, mais N menos 1 vezes R. Então o que acontece? AN é o termo geral. Lembrando aos alunos do Cascudo que essa é uma breve revisão para a gente saber, para a gente poder partir para a progressão geométrica. AN, termo geral. A1, primeiro termo. N, número de termos. R, razão. Então a gente já fizemos esse exercício, eu já mandei esse exercício para vocês fazerem. Alguns fizeram, não me entregaram. Quem não me entregou, por favor, entregue, certo? E aí agora a gente temos aqui a progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica? Em vez dela ter uma razão de mais e mais 2, eu tenho uma razão que eu estou fazendo uma multiplicação. Então eu tenho aqui, ó, 2, 4, 8, 16, 32. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando o termo anterior por 2. Então eu estou multiplicando o termo anterior, vamos deixar um pouquinho maior, por 2. Esse daqui, que é a decrescente, olha, pode ver, ó, eu tenho 16, fui para 8, fui para 4, 2, 1 meio. Próximo vai ser 1 quarto, depois 1 oitavo, 1 16, 1 32, 1 64. Então essa daqui, ela é uma progressão geométrica decrescente. Ela está decaindo, ela está caindo, certo? Isso acontece se a gente for fazer uma função geométrica, quando a gente começa. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente está na pandemia agora, então, segundo cientista, cada brasileiro infecta 3 outros brasileiros. Então, ela está crescendo em 3 em 3. Se eu for fazer uma curva, ela vai fazer isso. Nesse caso aqui, ó, ela está decrescendo. E ela está decrescendo quanto? Meio. Professor, mas como eu sei que ela está descendo meio? Basta pegar isso daqui, ó, e dividir o anterior pelo seu sucessor. Então eu tenho 8 dividido por 16, isso vai me dar meio.
Então eu estou decrescendo meio, ou seja, estou dividindo isso daqui por 2. Então minha razão aqui vai ser sempre meio, então eu vou chegar lá, vou decrescer. Então eu vou até, a gente fala muito em matemática que tem de ser a zero, quer dizer que vai chegar a zero, mas não vai ser zero, vai passar de zero. Imagina você pegar um pão, você pega um pão que ele tem um tamanho de 16 centímetros, você vai cortando esse pão, até ele ficar o máximo pequeno possível. Só que ele não chegou a zero, porque ainda vai ter os pedaços, certo? E aí nós temos a forma. Por isso que eu coloquei aqui, ó, a forma de PA e a forma de PG é praticamente igual. As suas conotações. Olha só. AN, termo geral. AN, termo geral. A1, primeiro termo. N, número de termo. E o R aqui, ó, é razão. E esse Q aqui, que parece um 9, é razão. Então, mudou a razão do R para a razão do Q. Mas também tem outra coisa. Aqui a gente tem uma soma, porque nós estamos somando. Aqui nós temos uma multiplicação e levamos a uma potência. Lembrando, vamos lembrar lá, expressão algébrica. O que é mais importante resolver? Primeiro a potência, depois a multiplicação e a soma. Mas aqui a gente não temos nem a soma, então a gente faz primeiro a potência, depois a multiplicação. Certo? Nós temos aqui, ó, primeiro termos, certo? E temos o termo geral. O que é esse termo geral? Por exemplo, eu tenho uma escada lá. Vamos dizer assim, eu tenho uma escada de 10 degraus, certo? Então eu quero saber o 10º degrau. Então, eu vou, em vez de usar a N, eu vou usar a 10. Então, se eu tenho lá essa progressão aqui geométrica, ó, estou subindo 2, 4, 6, 16 e 32. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quero saber o 6º termo, então eu coloco a 6, que é o termo geral. Através, como a gente já foi visto na sala de aula, a gente poderia descobrir quanto era o termo geral. Aí eu tenho o termo geral, tenho o número de termo, e tenho a razão, mas eu não tenho o primeiro termo, então a gente tem que descobrir o primeiro termo. A gente pode descobrir o número de termo. Aqui é a mesma coisa, aqui a gente pode descobrir o termo geral, o primeiro termo, a razão e o número de termos. Certo? Então vamos lá, vamos colocar alguns exemplos na lousa. Lembrando, quem não entendeu pode retornar o vídeo e entender. Certo? Vocês hoje vão se tornar um Jedi na matemática. Desculpa ainda, aqui nós estamos ainda se adaptando, a primeira vez que o professor está dando aula sem vocês. Tá silêncio, porque não tem aquela converseira que tem o primeiro A, mas podemos aprender. Então vamos lá. Exemplo 1. Exemplo 1. Exemplo 1. Tá ainda aí, tá um pouquinho feio aqui, mas vamos lá. Então eu tenho lá, determinar o nono termo. Determinar o nono termo. Nono termo de uma PG. Essa PG ela tá como? Tá 81, 27 e 9. Primeira coisa, vamos determinar o seguinte. Isso daqui é uma PG crescente ou decrescente?
Olha, ela é uma PG decrescente, certo? Por que ela é uma PG decrescente? Porque eu estava lá em 81, 27, 9. Provavelmente eu vou ter um número aqui que vai ser provavelmente 3. Eu já sei que é 3, porque eu estou olhando que aqui tudo é dividido por 3. Só que, como vocês podem saber? Então vocês pegam razão. Primeiro eu quero descobrir a razão. Tem que descobrir a razão disso daqui. Então pego o último termo pelo penúltimo. Então vou pegar o último termo e vou dividir pelo penúltimo. Então isso aqui vai ficar 9 dividido por 27. Isso vai me dar... Isso daqui dá para simplificar. Dá para simplificar por que número? 9. Por quê? Porque 9 dividido por 9 é 1. 27 dá para dividir por 9? Dá. Então, ó. Estou simplificando. Lembrando que quando a gente simplifica o mesmo o numerador e o denominador pelo um número comum. No caso aqui, eu olhei aqui o 9, eu peguei o máximo que esse número pode dividir. Ele pode só dividir por 9. Pode se dividir por 9, 3, 1. 1 não vale, porque vai continuar 9. Mas 9 ou 3. Então, 9 ou 3. Então, dividir por 9. 9 dividir por 9, 1. Certo? Tranquilo aí? Beleza. Então, tá sossegado? Beleza, então vamos lá. 27 dividido por 9. 3. Então, a minha razão é 3. Basta agora aplicar a fórmula. Então vai ficar AN. Vou escrever um pouquinho maior. Mas lembrando que essa aqui é uma explicação que vocês podem usando para os seus livros. E acompanhando também o canal lá do estado de São Paulo. Vocês também podem ter essa visão. Então vamos lá. Vou escrever bem grande, tá? Ó, AN é igual. Estou escrevendo a fórmula. Não sei a fórmula de qual, professor? Então, escreva Q menos N. Então eu tenho AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então isso daqui, o que acontece? Certo? Então eu vou primeiro montar o meu esqueleto do meu exercício. Ele está falando determinar o nono termo da PG. Então ele quer saber o N9. Que é o que ele quer saber. Quando você vai começar, monta assim você já sabe. Eu tenho a razão? Tenho. Eu descobri a razão, que a razão é 1/3. Beleza, 1/3. Certo. Agora eu vou para a próxima. Eu vou querer saber o quê? Quem é o meu primeiro termo? A1. E quantos termos eu quero saber? 9. Então, tenho N é igual a 9. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Então vamos montar aqui o esqueleto. Então agora é só jogar isso daí. O A9 eu não tenho, mas eu tenho o A1. 81. Tenho 81. E tenho a razão que a gente descobriu no início do exercício. 1/3. E tenho N elevado a menos 1. Bom, beleza? Tranquilo? Tranquilo, né? Então vamos lá agora. Como a gente faz agora? Bom, primeiro eu vou explicar um macete. Aqui eu tenho um número elevado a uma potência. Então a gente aqui chama de base. Aqui tem o 9, o N tem que trocar por 9. Aqui a gente chama de base, aqui chama de expoente. Para ficar mais fácil, a gente deixa todo mundo na mesma base. A gente tenta deixar na mesma base. Então o 81 a gente consegue deixar na mesma base de 1/3. Por quê? Porque eu sei que o 81 ele é dividido por 3. Eu sei. Mas se eu não sei, eu vou tentar dividir. Então o que eu faço? Pego aqui, ó, 81 e fatório. Certo?
Eu sei que 81 é igual a 3 elevado a 4, mas se vocês não saberem, então você vai pegar 81 dividido por 3, 27. 81 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Chegou no 1? Parou. Agora a gente vai contar quantos 3 eu tenho. 1, 2, 3, 4. Então vai ficar a 9 é igual a 3 elevado a 4. Bom, vamos lá. 9 menos 1, 8. Então vai ficar 1/3 elevado a 8. Ó! Aí tem um seguinte. Primeira coisa. Quando eu tenho multiplicação de mesma base, eu somo os expoentes. Só que eu tenho um problema. Aqui não é uma mesma base. Aqui é 3 e aqui é 1/3. Então eu tenho que transformar isso daqui em 3. Então como eu faço? Quando eu tenho um número elevado a 1/3, 1/2, por exemplo. 1/2, 1/4. A gente pode falar que isso daqui, ó, é 2 elevado a menos 1. Aqui posso falar que é 4 elevado a menos 1. Ah, por que, professor? Porque todo expoente negativo, ele vai trocar os números. Então ele troca o denominador pelo numerador. Então ele vai trocando, ele inverte. Então a gente vai inverter. Então vai ficar aqui, ó, A1 vezes 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a menos 8. O menos é por causa daqui, ó, de 1/3 e 8. Bom, quando eu tenho isso daqui, eu tenho multiplicação na mesma base. Ó, quem não lembra, volta lá na potência, tá? Depois eu vou colocar um vídeo sobre potência, mas primeiro a gente vamos ver isso daqui. A gente pega e vai somar os expoentes. Quando temos multiplicação na mesma base, a gente soma o expoente. Quando a gente tem divisão na mesma base, de potências de mesma base, a gente subtrai os expoentes. Se não tem base, aí é outra coisa, certo? Então vamos lá. Se a base não for igual, é outra coisa. Mas primeiro vamos ver de bases iguais. Então eu tenho 8 menos 4 menos 8, eu tenho 3 elevado a menos 4. Isso eu posso falar que 3 elevado a menos 4. Potência, lembrando que potência é aqui, ó. 3 elevado a 4, então vai ficar assim, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Eu vou repetir o mesmo número 4 vezes, só que multiplicando entre eles. Então, vou ficar 3 vezes 3 vezes 3, 4. 81. Certo? Então, se isso daqui é 81, eu posso colocar assim, ó. A1, como tá negativo, eu posso colocar aqui, ó. É 1 elevado a 3 elevado a menos 4. Certo? A 4. Isso vai me dar A1 é igual a 1 sobre 81. Então, o nono termo, ele vai chegar a 1/8 avos. Certo? Beleza? Então, agora vamos para o próximo exercício. Pessoal, lembrando, se o vídeo estiver um pouquinho ruim, me perdoa, porque nós estamos iniciando essas aulas, está sendo difícil. Lembrando do seguinte, ficar em casa, protegido, sair de casa, lavar as mãos, tomar banho, trocar de roupa, usar máscara. É muito importante isso, certo? Bom, como eu falei, nesse caso a gente descobriu o termo geral, que no nosso termo geral foi o nono termo, beleza? Então agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar ver qual é o próximo exercício, que eu não sei. Vou ler aqui no meu caderno. Então vamos lá. Determinar o 10º termo de uma PG. Então ele quer saber o 10º termo. 2. Exercício 2. Gente, é tão difícil. Essa louça fica balançando, não é igual aquela que tem lá no cascudo. Mas vamos lá. Então eu quero determinar o 10º termo
termo. Se vocês não conseguirem enxergar, com o meu áudio vocês vão conseguir entender e montar aí o seu exemplo. Então vamos lá. Determinar o 10º termo de uma PG, da PG, que é 1, 2, 4 e 8. Aí vai ter aqueles espertinhos que vai falar assim, né? Que tem aí no primeiro A. Ah, professor, aí tá multiplicando, ó. 1, 2 é múltiplo. 4, 8, o próximo é 16, 32, 64. Ah, é cheio. Beleza. Só que como aquela coisa, se eu quisesse achar o milésimo termo, então a gente tem que saber usar a fórmula. Então eu tenho aqui, ó. Como eu vou saber que é exatamente uma razão? Primeiro, você tem que saber se é uma PG. Se está dando uma PG, a gente tem que olhar. Nós temos, deu 4 termos. A gente tem que olhar os 4 termos para ver se essa razão vai dar igual. Então vamos lá. Pega o superior e divide por anterior. Então 2 dividido por 1, 2. 8 dividido por 4, 2. Então, isso é uma PG. Eu já determinei que é uma PG, certo? De razão 2. Beleza? Então, vamos lá agora. Então, temos a N. Então, eu vou colocar o seguinte. Ele quer saber o 10º termo? Então, aqui, ó. A N é igual a 1 vezes Q N menos 1. Outra coisa. Vamos, primeira coisa. Isso aqui é uma PG. Se eu perguntasse para vocês, é uma PG decrescente ou crescente? Aí, vamos lá, pensa. Se eu tava do 1, fui para 2, fui para 4 e fui para 8. Certo? Imagina o seguinte. Vamos usar um... Imagina que eu fosse contratar um de vocês. E aí, eu falo assim, ó. O primeiro mês eu vou te pagar R$1. E cada um mês, durante 2 anos, eu vou dobrar, cada mês eu vou dobrar o seu valor. Então, o primeiro mês você vai receber R$1, você vai trabalhar para mim, vai ganhar R$1. No segundo mês vai ganhar 2. No quarto mês você vai ganhar... No terceiro mês você vai ganhar 4 e no quarto mês você vai ganhar 8. Até 24 meses. Aí vocês iam falar, não, eu não quero trabalhar para vocês. Se vocês aceitarem essa minha proposta, eu garanto que vocês iam ganhar mais de R$4.000 depois de 24 meses. Então, vamos lá. Vamos no que interessa. Então, ele quer saber. Então, eu já achei a razão. Então, se eu já achei a razão, eu não vou perder tempo. Eu vou escrever a razão. Razão 2. Certo? Ele quer saber o 10º termo. Então, eu quero saber o A10. É o que eu quero saber. Bom, já tenho o A10, eu quero saber o A10, certo? Então, vamos à próxima. O que é a próxima? Eu tenho N, que é 10. Tenho 10 termos. Então, nós temos a razão. E o A1? O A1 é 1. O A1 é 1. Que legal, o A1 é 1. Fácil, né? Tranquilo. Então, vamos lá. Então, se eu quero saber o A10, então eu coloco A10 é igual A1 vezes Q N menos 1. Certo? Beleza? Entenderam aí? Aí agora eu já só montar a nossa brincadeirinha. Então, 1 é meu A1. Razão, eu encontrei 2. E eu quero saber 10 elevado a menos 1. Ó, então, A10 é igual. Bom, então a gente tem 1 vezes 2, ó. Tá vendo que eu não resolvi a multiplicação? Vou deixar 9 aqui. Agora eu vou resolver a potência. A potência vai ficar assim, ó. 1 vezes 2 elevado a 9. Então, isso é igual aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Então, quem não lembra de potência, já estou fazendo aqui, ó, uma lembrança. Aquele tempo lá que vocês levavam uma maçãzinha para a professora lá no fundamental. Então, vamos lá. 10. Então, 2 elevado a 9, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 16 vezes 2, 32. 64. 128. 256. 512. Então, vai ficar 1 vezes 512. Então, a 10 é igual a 512. Bom, os dois primeiros exercícios, a gente achou o termo geral. Agora, a porca vai torcer o rabo. Vocês sabem, vocês já me conhecem, que eu começo com dando melzinho na chupeta e depois, né, deixo a coisa mais complicada. Coloco pimenta na chupeta. Então, vamos lá. Vamos colocar pimenta nessa brincadeira. Então, como a gente coloca essa pimenta nessa brincadeira? Vamos ver o próximo exercício. Determinar os números. Determinar o primeiro termo de uma PG. Exercício 3. Ó, exercício 3. Determinar o número o número da PG menos 1, menos 2, menos 4. Bom, se essa fosse uma PA, eu ia falar que ela é uma PA decrescente. Se eu fosse falar, eu ia falar que ela é uma PA fosse uma PA é decrescente. Por que decrescente? Porque, ó, eu devo 1, depois eu estou devendo 2, estou devendo 4, então eu estou tendo menos dinheiro. Então, meu dinheiro está decrescendo. Só que isso aqui é uma PG. Então, uma PG eu tenho que fazer aquilo. Então, ó, eu tenho 3 números, eu vou pegar aqui, ó, o meu superior. Então, o meu superior é 2. Meu antecessor é 2. Sucessor é 2. O antecessor é menos 1. Então, ó, razão. 2 dividido por menos 1, 2. Lembrando, negativo dividido por negativo, positivo. Então, eu tenho agora aqui, ó, vamos ver se ela continua sendo uma PG. Porque o cara falou que é uma PG, mas eu não sei se é uma PG. Então, vamos confirmar. Ó, 4 dividido por 2 também deu 2. Então, essa aqui já começa uma PG. E ela é uma razão 2. Lembrando, nós temos já a N é igual a 1 vezes Q vezes N menos 1. Bom, vocês ainda não aprenderam a potência, aí vocês não viram a equação de potência, equação exponencial, certo? Mas eu vou hoje dar uma breve. Então, vamos lá. O que que ele quer saber? O que que ele quer? Primeira coisa. O que que ele quer? O que você tem, aliás? Você tem a razão. Razão 2. Certo? A razão é 2. Ele quer saber o número de termos. Só que ainda, peraí. Desculpa aí, mas eu ainda esqueci de colocar uma coisinha. Preciso colocar uma coisinha aqui, ó. Ele colocou bolinha aqui. Ou seja, tem números no meio disso daqui. Então é 512. Menos 512, tá? Tem uma vírgula que é menos 512. Então vamos lá. Então, o meu último termo foi 512. Então, a N, que eu não sei que termo que é, foi menos 512. Certo? Bom, foi menos 512. Agora, qual foi meu primeiro termo? A1. Foi menos 1. Olha que legal, menos 1. De novo facilitando a nossa vida. Agora, o número de termos que eu quero saber é, então, a interrogação. Não sei quem é esse cara aqui. Então, a gente vai montar de novo. Como a gente monta? Então, a gente monta a N é igual
A1. Então eu vou colocar direto. Como eu já coloquei a fórmula lá, eu já vou colocar direto. Então eu vou colocar A1 é menos 1. E aqui, ó, o AN, 512. Menos 512. Olha que cara legal. Menos 512. Certo? Certo. A razão, eu achei 2. Estou colocando parente, porque eu tenho um negativo aqui, fica melhor colocar o parente. Tem o N? Não, então o N, ele fica aqui com menos 1. Então agora a gente vai, primeira coisa, aqui eu não tenho uma base 2, então para ficar mais fácil a vida, a gente vai fatorar isso por 2. E sabemos que quando termina com 2, aí ele pode ser dividido por 2, por 4, certo? Então 512 ele pode ser dividido por 2. Então 2 é o menor número que divide ele. Então vamos começar. 512. Não precisa colocar o negativo, no final você coloca o negativo. Então vamos lá, 512 dividido por 2 vai me dar 256. 256 dividido por 2 vai dar 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Bom, estamos aqui, ó. 512. Cheguei no 1, parei. Não vou dividir. Quero saber, cheguei no 1. Então aqui nós temos uma base 2, ó. Base 2. Já temos uma base 2. Menos 1, elevado a 2, menos n, menos 1. Bom, vamos ficar aqui. Mas aqui, professor, você deixou 2, mas o que vai fazer? A gente vai contar quantos 2 tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 2 elevado a 9 é 512. Certo? Então agora a gente vai colocar, ó, elevado a 9 aqui, tá? Nossa, minha letra é mais horrível do que a letra na sala de aula. Então vai ficar 2 elevado a 9. E aqui eu vou multiplicar. Aqui eu vou colocar um negativo aqui, ó, porque já era negativo no início, né? 1 vezes 2 vai me dar menos 2n elevado a 1. E agora o que eu faço? E aí, professor, e aí, o que eu faço? Corta isso aqui, corta as bases, vai ficar 9 é igual a n menos 1. Certo? N menos 1. E aí a gente joga esse 1 pra cá, ó. Olha só. Naquilo que é a brincadeira que eu faço. Cachorrinho com gatinho não dá neném. Então, ou seja, o N não é uma letra e esse aqui não é um número. Então a gente joga todo mundo pro número de um lado. Então vai ficar 1 mais 9 é igual a N. 10 é igual a N. Então o número de termos é 10. Tranquilo aí? Olha, pessoal. Quem assistiu a aula tem que comentar. Coloca lá. Como a gente está hoje, primeiro A. Primeiro A, certo? Eu só estou falando primeiro A porque aqui eu só tenho um primeiro, né? Se fosse o segundo, primeiro A, fulano de tal. José de Alencar, número 8, certo? Segundo A, assistir a sua aula. Comente aí no YouTube para que a gente possa controlar as faltas de vocês. E essa semana eu vou estar enviando exercícios para vocês. Beleza? Então já fiz 3. Temos mais 3 exercícios aí. Já estamos terminando, tá bom? Eu sei que é maçante assistir aula de matemática. Mas hoje vocês vão sair um Jedi em matemática. Vocês serão um Jedi. Por isso que o nome do canal é Matemática Jedi. Certo? Então vamos lá. Determinar os números. Bom, agora aqui, ó. Determinar o primeiro termo. Olha só, eu pulei uma aqui, ó. Mas isso foi de propósito. Então vai ser a 4, certo? Coloquei o terceiro exercício. Determinar o primeiro termo
termo de uma PG, de uma PG ó, de uma PG em que? Em que? Ó, se não conseguir enxergar, ouça o áudio. Em que? A6, 96. E que é a razão. Que é a razão. Então, ó, vamos pensar. Ele me deu o termo geral, que foi o AC, certo? Então, se ele me deu AC, então o número de termo vai ser 100. Ele me deu a razão, eu não preciso fazer aquela continha. Então, ficou fácil. Mas ele quer descobrir o A1. Então, vamos montar aqui, ó. Primeiro, AC, que é o termo geral, 96. Porra, legal, 96. Agora, número de termo, que é razão, 2. Ó, que legal. Bacana isso daí. Então agora a gente vai colocar N, que é o número de termos. Se eu estou a 6, o número de termos vai ser 6. Beleza aí? Tranquilo? Então agora a gente vai colocar... O que ele quer descobrir? Ele quer descobrir o A1. Então, a nossa fórmula a gente já sabe, né? Eu falei para vocês, se vocês não lembram a fórmula de cabeça, vamos fazer que é AN vezes A1. AN é igual a 1 vezes Q vezes N menos 1. Beleza? Tranquilo? Tranquilo aí? Sossegado? Beleza. Então agora a gente vai trabalhar. Vamos fazer a nossa brincadeirinha aqui, ó. Nós já temos aqui nosso esboço. Nós temos aqui a nosso esqueleto. E agora só basta substituir. Então o AN, que vai ser o A6 também, que é o termo geral, vai ser 96. Ó, certo? O A1 eu não tenho, então escrevo o cara